Hoje eu quero falar com você sobre como que você pode empinar o seu bumbum enquanto você perde barriga. Então eu sempre vejo muitas mulheres com dificuldade de fazer os dois ao mesmo tempo. Isso porque elas acabam errando no treino ou acabam errando na dieta. E eu vou passar para você aqui o que eu faço com as minhas alunas aqui na consultoria que vem com esse objetivo de perder barriga e empinar o bumbum ao mesmo tempo. Beleza? A maioria das pessoas que tenta fazer isso são falsas magras, que já não têm tanta gordura no corpo, mas que ainda querem perder aquela barriguinha que sobrou. Nesse caso, a gente tem duas opções, e eu sempre gosto de ir para a opção que eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu também vou mostrar outra opção, porque dependendo do seu caso, pode ser interessante. Mas depois dessa aula aqui, você vai conseguir sair com um plano prático para você não errar mais no seu treino, na sua dieta, na hora que você quiser, perder barriga e ganhar bumbum ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos lá. Na musculação, a gente tem que focar em algumas coisas principais. Como o meu foco ele é em ganhar bumbum, o meu foco de exercícios precisa ser em glúteo, beleza? Então, exercícios isolados de glúteo de preferência, porque se você ficar colocando agachamento, ficar colocando afundo e leg press, não é que não pode, mas somente esses exercícios, eles têm ênfase tanto na parte da coxa quanto na parte do glúteo. E quando você foca em exercícios multiarticulares, você não está isolando o que você quer desenvolver. Se você quer desenvolver o seu glúteo, você tem que fazer exercícios isolados de glúteo, como, por exemplo, coice na polia, coice na máquina, pode ser com caneleira também, se for bem executado. Se você também tiver disponibilidade, pode fazer uma máquina de elevação pélvica na sua academia, ou pode fazer com peso livre, mas esses exercícios isolados de glúteo são fundamentais, principalmente no começo do treino, porque os exercícios que você faz no começo do treino, você desenvolve melhor as musculaturas fazendo nesse começo do treino, porque você tem mais força para levantar essas cargas e dessa maneira você consegue evoluir muito melhor. Beleza? Então, prioritariamente, exercícios de glúteo, 6 a 12 séries por treino. E por que 6 a 12 séries? Se você é uma pessoa iniciante que ainda não treina muito pesado musculação, você vai começar com menos séries por treino, né? 6 a 12 séries. Se você já é uma pessoa avançada, você vai mais para 12 séries por treino, tá? Lembrando que a gente tem que tomar cuidado também para não dar um estímulo muito grande que não dê para recuperar a musculatura. Então você sempre vai avaliar quando você estiver fazendo o seu treino, se você está conseguindo recuperar esse treino. Beleza? Se você chega no próximo treino conseguindo pegar a mesma carga um pouquinho mais, se você está chegando no treino e não consegue evoluir ou não consegue fazer a mesma quantidade de repetições que você fazia no treino anterior. Beleza? Isso você tem que levar em consideração quando você for treinar. E lembrando que você que é mulher tem variações hormonais durante o mês. Então tem dias que você está mais forte, tem dias que você está mais fraca. Então não pode também confundir isso daí. Tenta ver sempre se de pelo menos 2 a 3 semanas você consegue evoluir. Que aí dessa maneira você está garantindo que você está indo na direção correta, né? Se você não conseguir evoluir carga, pelo menos evoluir uma repetição, pelo menos evoluir alguma coisa dentro do seu próprio treino. Mas se você está demorando muito para evoluir ou até não está conseguindo pegar a mesma carga, aí vale você ver se você está recuperando direito. Beleza? Aí dessa forma, se você não estiver recuperando direito, você diminui um pouquinho as séries do seu treino e aí você vê se o seu corpo responde. Beleza? Lembra sempre que a gente ganha massa muscular no descanso, não durante o treino. Durante o treino a gente destrói a nossa massa muscular e comendo adequadamente e dormindo bem, a gente recupera essa massa muscular. E é por isso também que eu vou falar sobre dieta aqui, porque tem muitas mulheres que treinam 5, 6 vezes na semana e elas até treinam certinho, só que a dieta não está boa. E quando a dieta não está boa, principalmente quando você tem o objetivo de perder barriga e ganhar massa muscular, ao mesmo tempo, você dançou, você não vai conseguir ter resultado. Você tem que olhar tanto para o treino quanto para a dieta, tem que ser bem encaixadinho para você conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Beleza? E você vai fazer esse treino de glúteo 2 a 3 vezes na semana, sempre tomando cuidado com as séries por treino e a recuperação, principalmente. Beleza? Esse é o foco principal da musculação. Já no cardio, a gente vai priorizar aqui ou 60 minutos intensos por semana ou 150 minutos moderado por semana.
para estimular o nosso corpo a usar gordura de maneira mais eficiente, certo? O que é um treino intenso e um treino moderado, para você ter ideia? Um treino intenso, ele é um treino onde você tem bastante intensidade de fazer velocidade, de fazer alguma coisa que faça o batimento cardíaco subir bastante. No caso, geralmente a gente costuma utilizar tiros para fazer isso. Então vamos supor, você faz um treino de 10 a 15 minutos, 20 minutos, com tiros. Aí você faz 30 segundos de tiro, que é velocidade máxima, correndo na esteira ou fazendo a bicicleta, e aí 30 segundos de descanso. E aí você repete isso 10, 15, 20 vezes, você vai ter um treino eficiente, HIIT, né? High Intensity Interval Training, onde você tem intensidade e aí você tem descanso, intensidade, descanso, intensidade, descanso. Até porque se você fosse manter essa intensidade muito alta durante o treino inteiro, você não ia aguentar. Então aí, quando você mantém a intensidade média, você aguenta. Intensidade muito alta, você não aguenta. Por isso que você tem que ter esses períodos de descanso no meio dos hits, no meio dos treinos fortes, beleza? Ou você pode optar por fazer 150 minutos moderado na semana. Então você pode trabalhar com uma faixa de batimento cardíaco de 120 a 140, né? E aí você faz durante 150 minutos esses cardios também. Você tem essas opções para você trabalhar o cardio e melhorar o jeito que o seu corpo utiliza a gordura. Beleza? Cardio é muito importante para você não acumular gordura nesse processo aqui, ok? E ele vai te ajudar também a metabolizar a gordura de maneira mais eficiente. E se você não fizer cardio, você vai ter dificuldade. Você pode até ganhar massa muscular, mas você vai ter dificuldade de perder gordura ao mesmo tempo, vai tornar o processo mais lento. Então, eu aconselho fortemente que você faça musculação e cardio juntos, beleza? E aí, depois você tem a dieta, ok? Aqui eu coloquei uma dieta de déficit calórico com 20% das calorias totais, certo? E se você não sabe calcular o seu déficit calórico, eu vou deixar aqui nesse cardzinho como que você calcula, eu já gravei uma aula sobre isso, depois você dá uma olhadinha para você ver as suas calorias. E aí você vai saber quantas calorias você precisa comer para chegar nesse ideal de déficit calórico. E aí eu aconselho para você seguir mesmo esses 20% de déficit calórico, porque se você aumentar, você corre o risco de perder massa muscular. E é por isso que muitas mulheres que fazem dieta restritiva não conseguem ganhar glúteo junto. Porque você não consegue chegar nesse equilíbrio onde o corpo consegue perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Se o déficit for agressivo, você não vai conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Beleza? Então, 20% das calorias totais. Pode ser que tenha a possibilidade também de você precisar de um leve superávit calórico. Lá no meu agente GPT, que é o Vini Macros, que faz esse cálculo para você, ele também te dá uma opção de superávit calórico. Se você for uma pessoa já magra, tá, que não precisa emagrecer mais, talvez você passar para superávit calórico seja uma boa opção. Beleza? Geralmente as falsas magras que só tem barriga e não tem gordura no resto do corpo, elas já precisam ir para um superávit calórico. Eu não falei disso daqui porque não é a maioria dos casos. Mas caso você seja essa falsa magra que só tem barriga, você pode utilizar 10% de superávit calórico. Quando você for utilizar o Vini Macros, que faz os cálculos para você, ele também te dá esse cálculo. Aí você utiliza ele e ele vai te dar as calorias para você seguir também. Beleza? E proteínas, você geralmente utiliza de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal na sua dieta. Eu sempre arredondo para 2 gramas, e principalmente quando é déficit calórico. Tá? Quando é superávit calórico, você até pode utilizar mais próximo de 1,6. Porque quando é superávit, você tem mais carboidrato no seu corpo. Então, as chances do seu corpo utilizar músculo como energia é menor, porque você está dando energia para ele no superávit. No déficit, a gente já precisa aumentar um pouquinho mais as proteínas para a gente não correr o risco de perder massa muscular. Beleza? Então, geralmente utilizar 2 gramas por quilo de peso corporal é uma boa. Só que, toma cuidado para você não confundir a 140 gramas de proteína com 140 gramas de frango, beleza? Em 100 gramas de frango grelhado, a gente tem 30 gramas de proteína. Então, se você for colocar que você precisa comer, por exemplo, 140 gramas de proteína no seu dia, não é 140 gramas de frango. Você vai ter que comer aí
mais ou menos uns 450 gramas de frango por dia. Só que a gente não come só frango de proteína, né? A gente tem ovo, a gente tem leite, a gente tem whey, a gente tem uma série de coisas que ajudam a gente a bater essa proteína, né? No próprio feijão, que é uma fonte de carboidrato, ele também tem um pouco de proteína. Então, somando todas as proteínas do dia, você tem que bater esses 2 gramas, beleza? Dessa forma, se você seguir tudo certinho, fazendo a musculação aqui, foco em exercícios de glúteo, 6 a 12 séries por treino, 2 a 3 vezes na semana. Se você fizer o cardio aqui, 60 minutos intensos por semana, ou 150 minutos moderado por semana, e você manter um déficit calórico moderado de 20% e proteínas 2 gramas por quilo de peso corporal, você vai estar estimulando o seu corpo a perder gordura por causa do déficit calórico e a ganhar músculo por causa da proteína. Os cardios vão estimular você a perder gordura e a musculação vai estimular você a ganhar glúteo. E essa é a fórmula para você conseguir perder barriga e ganhar glúteo ao mesmo tempo. Beleza? Essa, inclusive, é a fórmula que eu utilizo com as minhas alunas na minha consultoria individual. Se você também tiver interesse em ser acompanhada por mim, eu vou montar a sua dieta, seu treino, te acompanhar. É só clicar no link aqui embaixo que eu vou deixar para você, caso você tenha interesse em fazer isso com acompanhamento e não sozinha. Mas se você quiser fazer sozinha, quiser testar, eu tenho certeza que se você incluir isso daqui na sua rotina de treino, na sua rotina de dieta, com certeza seus resultados vão melhorar. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, já se inscreve no canal para mais conteúdos e até o próximo vídeo.